E aí galera, tudo na paz? Tudo tranquilo? Estou aqui com a Cat e a gente estava conversando um pouquinho sobre família, sobre superação, e aí a gente resolveu mostrar um pouquinho para vocês do que a gente tá conversando. O Heleno sempre participando da O Heleno conversa. sempre participando, vocês estão escutando ele latir, porque como eu já falei, aqui nada é programado, é tudo assim ao vivo mesmo, beleza? Né, Cat? A gente está aí conversando um pouquinho. É isso daí, pessoal. Hoje a gente decidiu conversar um pouco sobre família, né? A gente tem percebido muito que, na verdade, essa geração está se perdendo isso, né? Esse contato com a família. E a gente decidiu conversar porque a gente viu, até a gente sempre conversando, né? Falando sobre como vocês são uma referência mesmo pra gente que ainda tá começando a vida em casal e tudo mais, uma referência de família, né? Que todo mundo é unido, que realmente tem aquela hierarquia familiar que funciona, sabe? Eu queria saber com você aí o que é assim a grande força assim que move vocês em família mesmo. É legal, muita gente pergunta, até muita gente questiona isso comigo, né? Fala assim, nossa, como é que você faz? Você tem duas filhas aí de 25 anos e 24 anos, que não desgrudam de você, todo lugar que você tá, elas estão junto. O que você faz para isso acontecer? E aí o que eu falo, eu praticamente não faço nada, elas que não querem desgrudar, entendeu? Muita gente acha que eu seguro, que eu fico prendendo, mas não é isso, realmente elas querem estar perto, porque eu sempre passei isso, a base para mim, né? Como Cristo mesmo fala, a base é a família, né? Ele fala, cada casa, uma igreja, né? E a gente sempre colocou isso na vida da gente. E esses dias eu até estava comentando com a minha mãe em casa, que quando você vai dormir, a última coisa que você guarda é o que você ouviu, né? É o que você, a hora que você vai acordar no outro dia, a primeira coisa que seu cérebro vai lembrar é da última palavra que você escutou. E eu não sabia disso. Eu fui saber disso faz uns 15 dias que eu estava estudando, e aí eu vim saber. E o bacana é que toda vez, a vida inteira, a gente pegou e sempre conversando aqui em casa, antes de dormir, elas pedem benção e eu falo, Deus abençoe. E a gente sempre fala assim, eu amo 5. Por que eu amo 5? Porque antes do Heleno, que é o nosso cachorrinho, tinha uma outra cachorrinha que chamava a Sandy. Então a gente falava que amava os 5, que amava os 4 e mais o cachorrinho, né? Então ficou amo 5. Aí a Sandy foi embora, morar com Deus, Deus mandou o Heleno pra gente e a gente continuou falando, eu amo 5. Então o legal é que nessa aula que eu estava vendo, o pessoal falou assim que você pergunta para os seus filhos, né, se se sente amados, e ela sempre acorda com essa palavra, eu amo 5, né? Então ficou legal, Legal. muito bacana. Olha, sem saber disso que você tá falando, eu tenho um hábito também parecido com esse. Só que todos os dias, né, à noite, antes de dormir, eu falo pro meu marido, né, eu falo assim, obrigado por você ser o melhor marido do mundo. Top. E eu descobri que, assim, ele, cada dia que passa, ele se torna o melhor marido do mundo pra mim. Porque de tanto eu falar, não sei se de tanto eu falar isso pra ele, de eu realmente sentir que isso é verdade, ele é esse marido pra mim. Então, assim, apesar de tudo que eu já passei, né, igual eu cheguei a conversar com você há um tempo atrás, eu tive um relacionamento bem complicado na minha vida e me prendia pra tudo, não me deixava fazer nada. E eu fiquei muito mal depois disso, eu fiquei muito deprimida, eu não queria nenhum relacionamento, eu não queria nada, eu só queria ficar na minha e não queria conhecer mais ninguém, porque assim, eu fiquei muito mal mesmo e eu achava que aquilo, tipo assim, era todas as realidades que existiam, que realmente eu não poderia ter um amor assim que fosse pra sempre, que fosse verdadeiro, entendeu? Então, quando eu conheci o Samuel, eu tive muito medo disso, de me magoar de novo, de ter um relacionamento tão destruído igual eu tive. Então, assim, quando eu conheci ele, eu falei assim, não, eu preciso fazer algo diferente disso. Aí, quando eu conheci ele, ele viu, eu tinha um caderninho, que era o meu caderno da gratidão. E o que eu escrevi nesse caderno? Eu escrevi assim, obrigado, Deus, porque meu marido, ele é o melhor marido do mundo. Obrigado porque ele me trata... Eu escrevi tudo que eu queria que o meu marido fosse. Porque ele me trata assim, porque ele fala dessa maneira comigo. Olha aqui, eu vou cortar o C, porque eu acho que o microfone não desligou. Então, é o que eu tava falando. Eu escrevi tudo nesse caderno meu, nesse caderno da gratidão, tudo como eu queria que fosse meu marido. E eu agradeci por aquilo e eu fiz aquilo de coração, sabe? É como se eu tivesse escrito no coração de Deus. Eu sempre falo isso, sabe? E aí, passou um tempo
conheci a mãe dele, virei muito amiga da mãe dele, e aconteceu assim tudo de uma maneira muito diferente. Porque eu conheci primeiro os pais dele, eu não conheci ele. Ele tava morando em outro estado, sabe? Não tinha nada a ver, mas aí quando a gente se conheceu, ele falou assim, ó, você era exatamente a pessoa que eu tava procurando. Eu decidi esperar na minha vida por uma pessoa igual você. E eu tava procurando uma pessoa exatamente igual ele. Então, às vezes a gente tem aquela visão de que, tipo assim, pra gente acabou, né? De que não tem mais nenhuma, não tem esperança, ou que você não tem mais, tipo assim, não é mais nada pra você. E eu tinha essa visão, apesar de nessa época eu tinha 21 anos. Então, assim, eu acreditei nisso, sabe? Eu acreditei nessa verdade que não era minha. Até que um dia eu decidi fazer diferente do que eu tava fazendo. E decidi realmente agradecer já por algo que eu ainda não tinha. E agradecer por um marido que fosse o melhor marido do mundo pra mim. E ele apareceu. Olha que top, galera. Tá vendo? Ó, e eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa, hein? Porque deu certo. Deu tá certo. Vendo? Samuel é um cara muito top. Conheço ele, né? E ele sempre tá participando com a gente aqui. Qualquer dia a gente vai trazer ele para dar o testemunho dele também. Fica um pouco Vocês mais vão ver. tímido. Mas ele vai, devagarzinho, ele vai pegando o esquema. É isso aí. Né, Cat? Sim. Mas é muito bacana, viu? Eu tenho certeza que muitas pessoas aí já passaram por isso, né? Que a Cat passou, muita coisa que eu passei também. A gente vai estar falando para vocês aí nos próximos vídeos. Então a gente pede que vocês comentem, compartilhem, né? Se inscrevam no canal, porque sempre tem uma pessoa que precisa ouvir a palavra, né? Às vezes a gente está falando aqui e é o que a gente sempre faz antes de começar o vídeo. A gente entrega para Deus, fala para Ele que não é mais o Luiz ou a Cat que está aqui. E sim é Ele, né? É Ele que está aqui. A gente só somos instrumentos que Ele está usando para estar levando a palavra até vocês. Sim. E quem não conhece, né? Uma amiga que já passou por isso, ou que está vivendo isso, vivendo um relacionamento às vezes abusivo, e que não tem coragem de sair porque acha que vai ser pior se estiver sozinho, mas não. Olha, eu digo que por experiência própria, sempre tem uma pessoa do outro lado procurando uma pessoa exatamente como você é, que não precisa que você mude, que não queira que você seja no padrão dela, mas que seja no seu padrão e ela seja no dela, para que vocês dois construam juntos uma felicidade de verdade. É muito legal, gente. Eu garanto para vocês que sempre vai ter aí uma tampa para sua panela, como o pessoal fala mais antigamente, né? Com certeza. E você também tem que estar aberto a isso, você tem que se superar, né, Cat? Porque se você não supera, você não abre espaço para que isso aconteça, né? Sim. Se você não supera esses traumas que você vai ter na vida, você não abre espaço para que Deus possa atuar na sua vida. Então, primeiro você tem que estar, assim, com o seu lado espiritual muito avançado, né? Você tem que estar bem conectado com Deus, com Cristo, né? E depois o seu coração aberto. E quando você entrega, mas entrega de coração para Ele. Não fica aquilo, entrega e fica, será que vai dar certo? Não, você entregou, Sim, né, Cat? Eu vi assim, até mudando um pouco, mas ainda nesse assunto, falando sobre propósito. Muitas pessoas acham que você tem que, tipo assim, que você tem que ter um propósito na vida pra você viver, né? Mas na verdade você tem que viver a vida de propósito. Porque às vezes o seu momento agora não é de você estar, sei lá, palestrando pra multidões ou qualquer coisa desse tipo, mas você tem que fazer o que você tá fazendo agora com excelência. E isso tem a ver, por exemplo, se você pegar a história de Davi. Quando Samuel foi na casa de Davi para poder ver lá, né, tipo assim, transformar ele no rei de Israel, ele, a princípio, ele não sabia que ele ia ser rei. Ele tava lá cuidando das ovelhinhas dele. E aprendendo, né? E ele foi lá e fez o melhor dele cuidando das ovelhas dele, matou um urso, matou um leão, para chegar, na hora que chegou na hora, que ele teve que derrotar o gigante, ele estava pronto. Ou seja, Deus preparou ele para o propósito enquanto ele ainda estava vivendo o propósito dele de ser pastor de ovelhas. Ele nem sabia o que estava acontecendo e estava sendo preparado. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente tá vivendo um agora e às vezes você tá sozinho, solteiro, ou no que for, mas aquele momento Deus tá preparando você pra você poder ter algo maior. Então, você tem que viver o momento de propósito. Vive de propósito, faz mesmo, sabe? Às vezes você tá na casa dos seus pais, com a sua família, e você não tá tratando eles com respeito, você não tá fazendo o seu melhor, você pode perder um dia isso. Então, assim, por que você não faz o seu melhor agora com o que você já tem? E depois, quando você tiver a sua família, você continua isso. E não vai começar só quando você tiver. Só quando eu tiver uma esposa, eu vou ser feliz. Só quando eu tiver um marido, que eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma namorada, quando eu tiver filho. Não. Seja feliz com o que você tem agora. Você tem agora, né? E tamo aí. Eu acho que essa é a ideia, né? Que a gente quer passar para vocês.
E superação, galera, superação. Eu tô aqui hoje com roupa de academia porque a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Eu coloquei uma meta na minha vida e eu tô correndo atrás dela, entendeu? Então a gente já tem que ficar preparado, porque o tempo é curto, mas o tempo é a gente que programa ele, a gente que faz ele, né, acontecer. Essa história de, não dá tempo para isso, não dá tempo para aquilo, dá tempo. Tudo é você organizar a sua vida, organizar seu tempo. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, a gente vai falando, fazer outros vídeos, né, Guerra? Sim, sim, com certeza. Beleza? E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas. E é isso. É isso e tamo junto. Tamo Até junto. depois do fim.